Boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel e a gente vai apresentar o nosso trabalho de peixes de respiração aérea. Foi feito junto com a Luísa Manu e com o Valdorion Júnior. Para a gente falar de respiração aérea, primeiro eu acho que a gente tem que falar de respiração, né? Esse mecanismo que está presente aí nos todos os grandes grupos de seres vivos que a gente tem, né? E que é a nossa ferramenta principal para coletar energia. E a gente faz isso na forma de captação de oxigênio, né? Na maioria das vezes. Mas é importante a gente lembrar que não existe só esse inspirar e expirar um pulmão, essa maneira clássica que a gente é acostumado, né, a respirar. A gente pensar, por exemplo, nos insetos, eles têm os traqueófitos, né, que cruzam ali o corpo inteiro, levando oxigênio por tudo. A gente pensar nos fungos, eles conseguem fazer essa troca gasosa em todo local que estiver tendo contato com esses gases. E as plantas têm as folhas, né, que são os seus órgãos especializados na captação de oxigênio. Mas já que a gente está falando de pegar ar, né, pegar oxigênio do ar, como é que ficam os peixes, né, que estão ali embaixo d'água? Como é que isso acontece? E é claro que a gente sabe que os animais eles respiram embaixo d'água, né? A gente vê isso desde o ensino médio, respiração branquial, que, por exemplo, acontece aqui nos ancos cornutos, que ele puxa água pela boca, joga pelas brânquias e nisso ele capta oxigênio. Mas isso é o que a gente chama, né, de respiração branquial, e existem os peixes que fazem o que a gente chama de respiração aérea, ou seja, são peixes que não respiram embaixo d'água. Então, se você pegar, por exemplo, o poraquê, né, um peixe elétrico, ele puxa o ar ali para a boca, deixa na boca e faz essa troca gasosa na boca, né? Se pegar um bagre, ele pega o ar atmosférico, vai lá na superfície, pega o ar e joga lá para o estômago e daí é lá que ele vai fazer esse processo. Então, pegando o gancho do que o Gabi está falando, como ele falou, existem várias formas de respirar o ar atmosférico e de adquirir o oxigênio. O pulmão é uma maneira. Poucos peixes têm pulmão. E os peixes adquiriram mecanismos que são conhecidos como as brânquias, né? As brânquias são estruturas que estão externas ao peixe e elas são protegidas por uma estrutura que é o opérculo. E o pulmão, ele é uma estrutura interna ao organismo. Então, o peixe tem um mecanismo diferente de realizar essa respiração. Mas, além dessas duas possibilidades, existem peixes que não realizam a respiração nem pelas brânquias e nem pelos pulmões. E são formas diferentes, que são os peixes aéreos, que a gente vai falar aqui adiante. Primeiro, falando das brânquias. Como que a gente retira o ar da água ou da atmosfera? A gente precisa de uma área que faz essa troca gasosa. Então, quanto maior a área mais irrigado, mais a gente consegue fazer a difusão do oxigênio para o organismo. Então, através do sangue, ele vai fazer essa difusão que vai conseguir fazer com que o oxigênio entre em contato com as veias ou as capilares que estão com menos quantidade de oxigênio e consigam transportar essa quantidade para o resto do organismo, fazendo a troca gasosa. Pode passar, obrigada. Mas os peixes aéreos, eles têm outras estruturas que fazem essas trocas gasosas. Tem a boca, como o Gabs falou ali antes, naquela enguia, que só a boca ela é irrigada o suficiente para realizar as trocas gasosas. Existem peixes que têm a bexiga natatória com uma comunicação com a boca, onde eles vão para a superfície da água, eles engolem a boca e a própria bexiga natatória faz a troca gasosa. A bexiga natatória em outros organismos, em outros peixes, ela é essencial para o peixe conseguir manter estabilidade na água. Então, tem peixes que não têm essa comunicação com o ar e simplesmente precisam dessa quantidade de ar na bexiga isolada para eles terem estabilidade embaixo d'água e não afundarem. Mas aí, continuando sobre os peixes aéreos, existem peixes que têm não a bexiga natatória, como esse órgão que faz as trocas gasosas, mas o esôfago, o intestino ou até o próprio estômago. Então, essa troca gasosa, ela acontece com uma outra região anterior a esse órgão que faz as trocas gasosas. Então, ali a gente pode ver nessa segunda imagem, o ar entra nessa primeira região quando o peixe engole a água, e aí o ar que estava nessa região anterior vai para o órgão que faz as trocas gasosas, que pode ser o esôfago, o estômago ou o intestino. E o ar que estava anteriormente nessa região que faz as trocas gasosas sai pela brânquia. Pode passar, por favor. Aí a gente tem aqui um exemplo do garpique, que é o Lepidostis ósseos,
E ali a gente pode ver na imagem da esquerda o arzinho que sai pela brânquia quando ele faz essa respiração pela boca. Então, esse mecanismo todo, ele é muito rápido e aí aparece como uma respiração comum, que acontece até com os seres humanos, né? Mas de uma forma evolução totalmente diferente. Mas quais são possíveis fatores que levaram à respiração aérea, né? Dessas características ou dessas estruturas? O principal, com certeza, é a disponibilidade de oxigênio. Ou seja, naqueles ambientes onde tinha pouca oxigênio, esses peixes ficaram adaptados e aí surgiram, então, essas estruturas ou esses comportamentos. A temperatura e a localização global também são fatores diretamente associados à disponibilidade de oxigênio, ou seja, ambientes com maior temperatura, ou seja, aqueles próximos aos trópicos centrais na localização global, eles são mais quentes, e ali o consumo de oxigênio se torna maior, precisando então de alguma estrutura, algum comportamento que necessite faça essa respiração aérea. Locais como regiões temperadas e polares também possuem peixes que fazem respiração aérea, mas não tanto em abundância quanto nessa região mais central do nosso globo. E quais são as adaptações, então, desses peixes? Só recapitulando que é muito importante, e a gente dá destaque para isso, né? Porque algumas coisas já foram apontadas. Brânquias especializadas, ou seja, brânquias que têm um revestimento maior, onde impede que no momento que aquele peixe vá para o ambiente aéreo, essas brânquias não colapsem, não colabem, né? Não sequem, não grudam uma na outra. Órgãos respiratórios acessórios, intestino, bexiga natatória, opérculos, que são estruturas próximas às brânquias. E olha só que louco, o estômago, como também comentado pelo Gabriel no início da apresentação, tanto do peixe bagre, mas também aparece aí no peixe gato. Lá o estômago dele é super vascularizado, ocorre bastante, então, troca gasosa nesse sentido, no momento que ele capta o ar. E pulmões. Os pulmões são presentes no grupo dos peixes conhecidos como dipnoi, ou peixes dipnóicos, e são os peixes mais bem adaptados para essa condição de respiração aérea, porque não existia então até então pulmão em peixes, e esses peixes conseguem ficar até anos fora da água somente respirando o ar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, nos comuniquem. Valeu!